Boa noite, turma. Em sequência às nossas aulas da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, hoje é um dia marcante para nós que começa a sequência de aulas que serão ministradas pelos nossos residentes mais velhos, né? Hoje quem vai falar para a gente é o Matheus Rabelo, que era um planejamento da nossa residência, que eles fizessem uma apresentação nesse formato também para já irem se familiarizando uma vez que a nossa residência não está formando tocador de plantão, né? A gente quer que nossos meninos sejam nossos futuros preceptores, professores aí, para nos substituirmos na lida aí, que se Deus quiser, a gente não vai ser eterno, não. Obrigado, Matheus. Boa sorte, vai tranquilo, vai com fé, que você é capaz. Tá joia? Obrigado mais uma vez. Os nossos residentes têm uma lista de presença no chat, que são obrigatória a assinatura de vocês. E vídeos abertos e áudio fechado, por gentileza. Mais uma vez, Matheus, obrigado e parabéns pela iniciativa aí, meu cara. Muito obrigado, chefe, pela apresentação. Uma grande responsabilidade abrir a primeira aula, né? E aí, grandes expectativas vão sendo criadas, principalmente para a próxima, que é a da Thaís, né? Mas vamos começar com esse aqui. O tema que me foi atribuído foi a Síndrome do Choque Tóxico. É, Acaba que é um tema que a gente não vê muito na nossa prática, mas fazendo essa apresentação, eu me perguntei se é a gente que não vê ou ele tá lá e a gente que não acha. Discutir um pouco com o Paulo, a gente vai entrar nesses pormenores em breve. O nosso roteiro para hoje vai ser contextualização breve, até porque vocês estão enxergando o mouse? Sim, tá dando para Então ver. beleza. É uma contextualização Ô, breve, até Matheus, uma porque sugestão para você aí, clica com o botão da direita, você vai conseguir mudar a ponteira do mouse. foi Foi, beleza. perfeito. É, Depois de que a doença foi descrita, não mudou muito em relação ao contexto até o que a gente vê hoje, né? A gente vai comentar sobre isso. A gente vai fazer a definição baseada no último guideline, na última recomendação do IDSA, a epidemiologia, e aqui a gente começa a diferenciar em relação aos dois principais agentes etiológicos que a gente tem, passando rapidinho na microbiologia e na patogênese, porque a gente de fato não tem que saber nada disso aprofundado, mas saber o que acontece para a gente ver o que a gente pode fazer em relação a isso. O diagnóstico também separando nas duas etiologias, nas duas bactérias, nas manifestações clínicas e o que a gente pode tirar disso para a nossa prática clínica. O manejo, que é o que a gente vai fazer quando a gente se deparar com essa doença. Aqui coloquei mais por causa do Paolo e uma última discussão que a gente teve, de uma meta-análise de uma recomendação que a gente vai discutir. O curso da infecção, prevenção é muito importante para a gente, e a mortalidade, finalizando com mensagens para casa e as referências. Então, é, contextualizando, né? A doença foi inicialmente descrita em 1978, então tem uns bons anos já. E logo 2 anos depois disso, ela chamou a atenção da comunidade científica, no contexto de que começaram a aparecer, ou pelo menos serem percebidos, uma série de casos associados à menstruação no período menstrual e principalmente em decorrência do uso do absorvente, né? A gente vai comentar sobre isso. As referências de onde eu tirei essas informações estão aqui embaixo, mas se vocês forem reparar, nem sempre o estudo ou o artigo está relacionado com o que está escrito. E quando é algum estudo, vocês vão ver que tem série de casos aí com 10 pacientes, 20 pacientes. Então, é um pouco frustrante da gente não ter nenhum tipo de base robusta na literatura em relação a isso. Mas vamos com o que a gente tem mesmo, né? O Paulo me falou ontem ou anteontem que nem sempre a gente vai conseguir todas as nossas respostas para as perguntas na literatura, né? Então, como é que a gente define essa doença, né? A síndrome do choque tóxico, então, é um conjunto de sinais e sintomas graves, rapidamente progressivos, que incluem, né, principalmente febre, erupção cutânea, tá aí a fotinha da mão, hipotensão, que pode vir a ser refratária e precisar de vasopressor,
e acometimento de vários órgãos, vários sistemas, né? E aí, tá dando barulho aqui. E aí, as duas estrelas etiológicas aqui para a gente vão ser o Staphylococcus aureus e o Streptococcus do grupo A, que vai ser para a gente aqui o Piógenes. A gente vai comentar deles mais na frente. E aí, uma pequena observação, né? A gente pega esses sintomas aqui e acaba que, tirando a erupção cutânea, a gente admite esse perfil de paciente no nosso CTI todo dia, né? Só que chama sepse, não chama síndrome do choque tóxico, né? E como que a gente vai fazer para diferenciar um paciente do outro, né? Porque vamos ver também o tratamento é diferente. Tá. Então, em relação à epidemiologia, né? Começando pelo Staphylo aureus, o Staphylo aureus, ele é ainda dividido em casos menstruais e não menstruais, né? Ele tem uma incidência que fica mais ou menos metade, metade, de um lado para o outro, mas acontece de até quase 3,5 casos a cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. É, os casos menstruais têm uma relação íntima com o uso de tampões e absorventes. A literatura cita aí um absorvente superabsorvente. Eu não sei se de fato isso existe ou foi uma tradução meio esquisita. Talvez vocês possam me corrigir depois. E os casos não menstruais têm uma relação íntima com infecção de sítio cirúrgico, pós-parto, mastite, sinusite, infecções que podem ser de partes moles ou abscessos de cavidade, né? Que se tiver a bactéria que a gente está comentando, você pode vir a desenvolver a síndrome do choque tóxico. Isso foi para o Staphylo aureus, tá? Para o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou Piógenes, a incidência é parecida. E aqui a gente entra num assunto que a literatura separa as infecções de Streptococcus pyogenes de forma invasiva e não invasiva, né? Então, a síndrome do choque tóxico fica no grupo das invasivas, junto com facite necrotizante, outras infecções de partes moles, pneumonia entra nisso também. É, E desses pacientes que têm a infecção por estrepto, quando eu falar estrepto, para essa aula vai ser sempre o Piógenes, que é o beta-hemolítico do grupo A. Até um terço desses pacientes vão desenvolver a síndrome do choque tóxico ao longo do curso da doença. E se a gente pegar só a facete necrotizante, que é um tipo de infecção invasiva pelo estrepto, até metade deles podem apresentar a síndrome do choque tóxico. Então, é uma coisa muito prevalente para a gente não ver com a frequência que a gente deveria, eu imagino. Passando brevemente pela microbiologia e pela patogênese, o problema dessa doença, né, e o que vai diferenciar ela de uma sepse ou de um choque séptico é que também com as modulações imunológicas que a gente tem na sepse, né, aqui o problema é a produção de uma toxina, que é essa toxina TSST1, que é uma exotoxina. Ela é produzida por essas cepas de estrepto do grupo A e pelo Staphylo aureus, né? Na maioria das vezes, se for Staphylo aureus, o que a gente vai isolar vai ser o MSSA, que é o oxassensível, mas fica claro na literatura que com o aumento de casos de MSSA, ou por uso indiscriminado de antibiótico, ou a gente vai selecionando essas cepas, a gente foi percebendo um aumento dos casos causados por MRSA. Então, tem essas outras toxinas citadas, mas que não têm tanta importância, principalmente epidemiológicas, A, B, C, D, E, H e outras enterotoxinas. E como que essa toxina, então, vai causar síndrome de choque tóxico, né? Eu tentei esquematizar para ficar mais fácil de entender, mas eu acho que eu consegui o objetivo contrário, né? Como que acontece normalmente, né? Normalmente, a gente tem uma célula apresentadora de antígeno que é responsável por captar, processar e fazer a expressão junto com uma coisa que a gente tem no nosso sistema imune, que é o MHC de classe 2, é um complexo. E aí, esse conjunto, né, APC com MHC de classe 2, eles apresentam um antígeno a uma célula T imatura. A partir disso, aqui, APC,
A partir disso, a ativação de células T vai começar a resposta inflamatória de que a gente precisa para combater essa infecção, e ela é regulada, mediada e ela é direcionada a esse antígeno específico que foi apresentado, né? Quando a gente tem essa toxina que se comporta como um superantígeno, ela pula essa parte toda da APC, ela interage diretamente com o MHC de classe 2 e ela começa a ativar loucamente, desenfreadamente, células T ativadas que vão liberar principalmente as mais inflamatórias, né, interleucina 1 e fator de necrose tumoral alfa, que vão dar o que a gente vai entender mais na frente, que são os sintomas principais. E aqui entra principalmente a febre, aumento de CK e mialgia por proteólise de músculo esquelético. O quadro pode é, ser purulento ou não, a infecção de partes moles, porque o TNF-alfa inibe TNF-alfa inibe a função de leucócitos, principalmente polimorfo, então a resposta inflamatória pode não ser purulenta. Mas resumindo isso aqui, né? Aqui a gente começa a ver um pouco de diferença desse quadro que a gente está falando hoje para um quadro de sepse, porque até então era febre, aí leucocitose ou não, também pontuaria em sulfa, pensando em sepse, né? Hipotensão vai pontuar nos dois, mas o problema aqui é diferente, né? Essa toxina que se comporta como superantígeno e dá uma resposta inflamatória completamente desregulada, mediando ativação de células T. Então, não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa vocês me perguntam. Como que a gente faz o diagnóstico? E agora falando do Staphylo aureus, né? A gente sempre vai pegar um tema e dividir entre o Staphylo aureus e o estrepto. Então a gente vai suspeitar dessa síndrome, né? Nos indivíduos saudáveis, a gente não precisa ter uma carga de comorbidade para que essa doença seja, que esse desbalanço imunológico se expresse. E eles vão apresentar um início rápido de febre e erupção cutânea, principalmente erupção cutânea, né? Que a gente pode não ter nos casos de sepse e aqui provavelmente a gente vai ter hipotensão e acometimento de múltiplos órgãos, né? E para o Staphylo aureus, o mais importante aqui para a gente é o uso de absorvente interno, pensando nos casos relacionados à menstruação, cirurgia recente nos casos não relacionados à menstruação e também infecção recente de partes moles, né? A gente precisa de alterações clínicas e laboratoriais que vão mostrar para a gente as disfunções orgânicas, e aí a gente tem que excluir outras etiologias, como, por exemplo, sepse, e aí a gente entra num território que fica meio difícil de saber se eu admiti um paciente num pós-operatório de desbridamento de fasciite necrotizante. Então, ele já está confirmadamente infectado por alguma coisa, já fez as disfunções orgânicas, já está chocado. E aí, será que é um choque tóxico? Será que é uma evolução do choque séptico de um desbridamento que já aconteceu? Enfim. E exclusivamente para o Staphylo aureus, a gente tem na literatura que a gente não precisa da cultura isolada, a gente não precisa identificar o Staphylo aureus na cultura para atribuir esse diagnóstico de choque tóxico para ele, né? Se vocês forem ver aqui, essa recomendação é baseada numa revisão de 54 casos, né? É uma evidência muito fraca. E de qualquer forma, talvez a gente não precise esperar essa cultura sair com o estáfilo para pensar nele, mas a gente vai pedir uma hemocultura de qualquer forma para um paciente que chega chocado no CTI, né? Agora falando da parte diagnóstica do Streptopiógenes, né? A principal diferença aqui é que a literatura sugere que a gente precisa da cultura para confirmar que foi um choque tóxico estreptocócico. E aí ela descreve aqui para a gente como provável, diagnóstico provável, esses critérios acima, com isolamento do estreptum em um lugar não estéril, por exemplo, cavidade oral, canal vaginal e etc e tal. E o diagnóstico passa a ser confirmado se a gente tem os critérios acima, muito parecido com os outros, se a gente acha o estrépito isolado em um local não estéril, por exemplo, o sangue, não era para ter um estrépito no sangue, ou no líquor, não era para ter um estrépito no líquor. E aí, a partir disso, com esses outros sintomas, o diagnóstico se torna confirmado. E aí tem as descrições todas, por exemplo, insuficiência renal é uma creatinina maior que 2, ou se o paciente já é DRC duas vezes o valor basal, coagulopatia ele define como plaqueta menor que 100, queda do fibrinogênio, coagulograma largado. Cita o valor das transaminases também, mas eu acho que se a gente precisar disso, a gente vai acabar conferindo na hora, né?
A literatura traz também um diagnóstico epidemiológico do CDC e essa definição deve ser puramente epidemiológica, ela não deve ser usada na nossa prática clínica, apesar de compartilhar com ter várias interposições, né, do que a gente vai usar na nossa clínica ou não. Esse diagnóstico aqui é epidemiológico. E citando brevemente as outras milhões de coisas que a gente tem que excluir para dar o diagnóstico de choque tóxico, né? Principalmente o estafilocócico do estreptocócico, choque séptico ou sepse, e a gente vai ter um milhão de coisas, né? Kawasaki seria também um pouco mais complicado pelo acometimento dermatológico, que acaba que a gente não vai ter na sepse, mas é uma interposição de um milhão de coisas aqui. Entrando nas manifestações clínicas, né? A gente, só para não ficar muito repetitivo, né? A gente vai ter a hipotensão, a febre, a lesão dermatológica e acometimento de múltiplos órgãos, né? O que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, que mesmo não sendo validado para isso, pode ser uma tendência para a gente ir para o lado do estáfilo ou para o lado do estrépito, é que o estáfilo ele tende a cursar com sintomas gastrointestinais mais pronunciados, tipo vômito, diarreia, pode causar mais mialgia e elevação de CK é, do que o estrépito. E o estreptocócico tende a ter uma evolução pulmonar pior, dando síndrome do desconforto respiratório, até metade dos casos tem coagulopatias e lesões hepáticas relacionadas à coagulopatia também para o estreptocócico. Daí, o que a gente vai fazer com esse paciente, né? Então, a gente recebeu um paciente chocado, a gente não tem o diagnóstico ainda de síndrome do choque tóxico, a gente tem que fazer o que a gente já está acostumado a fazer, né? Fazer uma reposição de fluidos guiada, é, e o choque sendo refratário, começar os vasopressores. Agora, tendo um foco infeccioso mais esclarecido, a gente tem que sempre fazer a remoção dos corpos estranhos e desbridamento cirúrgico para a gente não ter um quadro de foco mantido, e a terapia antimicrobiana. Então, se a gente receber um paciente lá grave, chocado, que a gente ainda não sabe se é choque tóxico ou não, ou se é choque tóxico, se é o estáfilo, se é o estrépito, a gente começa com vancomicina para já fazer a cobertura de MRSA e também pega MSSA não da melhor forma, mas pega. A gente usa a Clinda, que eu vou mencionar mais para frente por quê. Pode ser meio estranho agora, mas vai fazer sentido. E cobertura para gram-negativo, a depender dos fatores de risco para bactéria multiresistente que o paciente tem. A gente pode ir desde o tazocin até o meropenem. Isso é na literatura, né? A gente tem que levar em consideração a epidemiologia do lugar que a gente trabalha. Então, a gente conseguiu identificar um MSSA. Então, a gente já sabe que é um choque tóxico estafilocócico. O tratamento, então, passa a ser guiado com oxa e clinda. Ah, não, a gente isolou um MRSA. A gente vai usar vanco e clindamicina. Então, por que que a gente está usando a clindamicina? A clindamicina ela não entra como uma adjuvância no sentido antibiótico da coisa, né? Ela tem uma propriedade de supressão de síntese bacteriana de proteína. E a toxina que causa aquele desbalanço imunológico todo, que causa a síndrome do choque tóxico, é uma proteína. Então a Clinda entra nesse sentido, tá? Pacientes que não podem usar Clinda por algum motivo, né? A literatura cita a linezolida, e parece que se a bactéria ela for resistente à Clinda, essa ação não bactericida, né, mas essa ação de supressão de síntese proteica, ela também fica comprometida. Então, a gente teria que usar a linezolida no lugar da clindamicina para esses pacientes. Então, fica uma terapia muito esquisita, né? E a gente começa a entrar numa parte da literatura que é um pouco mais complicada, que é em relação à imunoglobulina, né? Eles deixam muito claro que eles não recomendam o uso da imunoglobulina quando o choque tóxico é de etiologia estafilocócica, pelo Staphylo aureus. Mas existe a recomendação para o estrépito do grupo A. Lembrando que o estrépito tem uma sensibilidade muito boa à penicilina G. Então, se aqui a gente tiver isolado um estrépito ao invés do estáfilo, né, a gente pode usar só Clinda e penicilina G, que o tratamento vai dar certo. Mas em relação à imunoglobulina, né? E a gente entra
nessa recomendação de que por que serve para o estáfilo, mas não serve para o estrépito, né? E aí existe essa meta-análise aqui de 2000 e... Ai, deixa eu só fechar a janela aqui. Existe essa meta-análise aqui de 2018, que o pessoal que fez ela, né, eles juntaram estudos não randomizados com estudos randomizados. Aqui tem vários problemas metodológicos, de tempo de terapia, enfim, tá tudo descrito lá. Mas eles tentaram ir excluindo os estudos para peneirar e tentar deixar o grupo mais homogêneo possível, né? E daqui veio a recomendação de que a gente deve usar a imunoglobulina quando o choque é estreptocócico, porque existe uma redução brutal da mortalidade. E eu deixei isso aqui especialmente para o Paolo, porque quando a gente faz a conta é um NNT de 5. Então, 1 a cada 6 pacientes que eu dei imunoglobulina na síndrome do choque tóxico estreptocócico vão se beneficiar desse tratamento, né? Se a gente lembrar que o NNT do AS para infarto com supra, que é um trem muito medular, é 42, esse NT aqui está ótimo, né? A gente tem que levar em consideração a metodologia desses estudos, né? Aqui a gente vê o número de pacientes, né? Esse grupo aqui é o pessoal que recebeu a imunoglobulina, foram 70, e 95 não receberam, né? E aí, por exemplo, o estudo de 1999 teve a metade do peso na estatística da nossa meta-análise e foram 20 pacientes que receberam imunoglobulina e 6 morreram. E aí, controle 17 pacientes, 9 morreram. Então, a estatística é toda muito ruim, apesar de que está descrito na meta-análise que, separadamente, nenhum estudo conseguiu chegar à significância estatística, mas quando eles juntaram todos na meta-análise, e é para isso que ela serve, né? Houve significância estatística para a redução da mortalidade em 30 dias, que foi o desfecho primário que eles olharam, né? Então, vários problemas nessa meta-análise aqui. E para o estáfilo, simplesmente não tem. E aí é curioso que a gente vê um estudo que saiu em 2018, então já tem 6 anos, com um NNT de 5, e desde então não teve mais algo que corrobore esse resultado, dado que essa metodologia foi muito ruim, né? Então, curioso. É, Bom, seguindo aqui, a gente vem para o curso da infecção. E essa parte talvez seja a parte mais revoltante da literatura, né? Eu vou até ler o slide, do jeito que está escrito, porque é do jeito que está escrito lá. Então, a infecção pode cursar da seguinte forma, né? A hipotensão pode durar dias mesmo após instalada a terapia antimicrobiana. Eu não sei quantos dias. Então, eu não sei se é dia de tratamento, se é depois do tratamento, enfim. A lesão dermatológica, né, o exantema eritematoso, ele pode se resolver de forma relativamente rápida. A gente não sabe o que é forma relativamente rápida. Então, a perda de cabelo e unhas volta ao normal após 6 meses. Então, a gente está com quase 30 minutos de aula aqui e chegando meio para o final, eu não falei absolutamente nada de perda de cabelo e unha, porque isso não foi descrito como sintoma ou sinal no desenvolver da doença, né? Então, mas pode voltar ao normal em 6 meses. E as disfunções orgânicas podem permanecer nos primeiros momentos. Então, eu não sei quais, se são todas, se tem alguma mais prevalente, o que é primeiro momento. Está relatado, e aí acho que fica de complicação da própria internação ou de outras intercorrências que o paciente pode apresentar. Se o paciente desenvolver disfunção renal, começar a ficar dialítico, pode ser que ele continue dialítico, mas isso aí não é exclusivo do choque tóxico, né? Tem alguns relatos de demência avançada depois disso, mas enfim, é tudo muito pouco corroborado, né? E tem essa observação da infecção recorrente, que os pacientes não tratados adequadamente ou que não desenvolvem anticorpos às toxinas podem apresentar novamente a síndrome, né? E daí vem uma recomendação de que as mulheres em idade fértil que apresentam ciclo menstrual, né, por não usar método contraceptivo, enfim, e usam absorvente e desenvolvem a síndrome do choque tóxico estafilocócica relacionada à menstruação, elas não devem usar absorvente de novo. É isso que está escrito. Também não tem outra recomendação, né? Porque parece pela literatura que
o tempo da infecção não gera uma resposta imune suficiente para o paciente desenvolver anticorpo à toxina, porque o problema não é a bactéria, né, é a toxina. E essas bactérias acabam estão em todo lugar, a gente é exposto a elas frequentemente. E até a quarta década de vida, a maior parte da população tem anticorpo para essa toxina TSST1. Então, assim, parece que é um problema de imunidade da pessoa, ou simplesmente não deu tempo dela gerar a resposta imune para fazer um anticorpo antitoxina. Chegando então no final, prevenção e mortalidade. Aqui a recomendação que eu tinha citado antes, né, as pacientes que apresentaram a síndrome associada a absorvente não devem retomar o uso desses dispositivos. E aí tem uma recomendação que não tem muito embasamento na literatura, que é relacionada a pegar um paciente que a gente sabidamente colonizado, né, principalmente nos nossos swabs de admissão, que rapidinho durante a internação a gente já sabe se esse paciente é colonizado por alguma coisa ou não, a gente testa lá o VRE, a KPC, etc., o MRSA, enfim. Se esse paciente for submetido a algum procedimento, se a profilaxia antimicrobiana dele tem que ser diferente, ou mesmo se algum familiar desenvolve a síndrome do choque tóxico, os outros familiares devem ser submetidos a antibiótico para descolonizar. Isso para o estrépito é um pouco mais descrito, porque a mortalidade é muito maior. E aí seria penicilina G por 10 dias. Mas assim, para o estáfilo não tem muita coisa descrita, não. E aí tem esse dado completamente desproporcional, na minha opinião. E a mortalidade do choque, da síndrome do choque tóxico estafilocócico é de 3%, e a mortalidade do streptocócico é de 20 a 60%. Não consegui achar uma resposta muito objetiva para isso. Várias fontes citam os mesmos números. Parece que o streptocócico é muito mais grave. Não sei se é pelo perfil de paciente ou pela própria possibilidade de desenvolvimento da síndrome do choque tóxico já por uma infecção streptocócica invasiva, tipo um Fournier, uma facete necrotizante, uma infecção de partes moles ou uma pneumonia por estrepto, enfim. Chegando já no finalzinho, quem não conseguiu pegar nada, pegue só esse slide, porque ele é o resumo de tudo que a gente falou até agora. Então, é uma síndrome grave, é um choque tóxico, e ele é causado sim, tem descrição de outras coisas, mas o que a gente tem que saber é do Staphylococcus aureus e do estrépito do grupo A, que é o piógenes que produz essa toxina, né? E aí ele é descrito classicamente relacionado ao uso de tampões, mas a gente tem que lembrar que infecções de partes moles também podem ter por ali o estrépito ou o estáfilo, e eles podem produzir a toxina que vai cair na corrente sanguínea. O início dos sintomas é súbito, e são principalmente febre alta, hipotensão e o exantema, que eu pus uma foto lá atrás, que eu acho que é o mais importante para a gente, porque o perfil de paciente com febre, hipotensão e disfunção orgânica é o que a gente tem no CTI o dia inteiro. Sepsis é doença com maior taxa de admissão em terapia intensiva, né? E aí o suporte tem que começar rápido, igual quase qualquer terapia que a gente tem que tratar lá. É agressivo, e lembrar de tirar o foco, né? Não tem como a gente continuar dando antibiótico se o foco está mantido. A gente tem que sempre tentar descalonar a terapia antimicrobiana por seleção e tratamento mais específico. Lembrar da clindamicina, que não é redundante usar a clinda com outros antibióticos, porque o problema dela não é a cobertura, o problema dela para a bactéria é a supressão de síntese proteica. E avaliar a administração de imunoglobulina EV com essa evidência que não é muito boa, mas se você fizer as contas, dá um NT maravilhoso, né? Seria 1 grama por quilo no D1, e, se não me engano, 0,4 ou 0,5 gramas por quilo no D2 e no D3, e acabou. Na metodologia da meta-análise também não está muito descrita se todos os estudos fizeram a dose igual, nem dos outros antibióticos, principalmente a clindamicina, e nem da imunoglobulina. E os que não foram randomizados, né, eles compararam a terapia padrão com a imunoglobulina com a clinda.
Então, teve essa diferença também, porque foram 4 estudos randomizados, não randomizados e um randomizado, né? Em fim de curiosidade, enquanto eu fazia essa aula, eu me deparei com várias matérias falando que há uma semana atrás, sim, eu acabei a aula ontem, há uma semana atrás está tendo um surto de choque tóxico estreptocócico no Japão, mas aparentemente ninguém sabe de onde está vindo isso. Tem gente, especialistas sugerem que é uma depressão imune pós-pandemia, enfim, né, coisas nada a ver, pelo menos nada comprovado ainda, mas até agora, esse ano, foi o número maior de infecção desde 1999 no Japão, né? Eu usei várias coisas de vários lugares, mas as minhas principais foram essas três. É uma coisa muito espalhada na literatura, é muito trial pequenininho, é muito estudo, revisão pequena, específica, tem coisa que é só da PED, tem coisa que é só da GO, e a gente tem que acabar extrapolando uma coisa ou outra. Mas, de modo geral, é isso. Espero não ter sido muito prolixo e estou aberto às dúvidas que não sejam de bioestatística e essas coisas do Paolo. E aí, se alguém Bom, puder parar a bom, gravação, né? bom demais. Eu vou só parabenizar o senhor aí pela apresentação. Para pausar a gravação